A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Lâmpada para os Meus Pés. É uma honra muito grande recebê-lo aqui nesse projeto, no canal Fred Lopes, ok? Se é a sua primeira vez aqui no canal, se trata de um projeto de leitura bíblica, né, o Lâmpada para os Meus Pés. Porém, o canal Fred Lopes, Pastor Fred Lopes, nós sempre tratamos aí de sermões bíblicos, subimos sempre algum material, um vídeo falando sobre o Evangelho, sobre algo relacionado à Palavra de Deus, tá bom? Então, assim, nesse projeto atual, nesse vídeo no qual você está entrando agora, se trata da mais simples forma possível de leitura bíblica, somente isso, tá bom? Porém, é uma forma diferente, um projeto especial, onde nós leremos todo o Antigo Testamento de janeiro até dezembro uma única vez e leremos 2 vezes o Novo Testamento, de janeiro até junho uma vez e de julho até dezembro uma outra vez, ok? Então vamos ler uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento, e é uma honra ler com os irmãos. Nós temos sido extremamente abençoados pela leitura da palavra. Só pelo fato de lermos a palavra todo dia já tem trazido transformação às nossas vidas, né? Traz um pensamento diferente sobre algo que às vezes não vimos numa outra leitura, né? Sempre que nós estamos, quando você lê a Bíblia uma vez, que seja ela toda, você vai ver algumas partes de um jeito. Quando você lê a segunda vez, você vai achar outras questões. Sempre que você passa por um texto, você acha questões diferentes, e o Espírito Santo também fala conosco de maneira diferente. Lembrando sempre que não se trata de um devocional, é importante que você tenha o seu devocional no particular com o Senhor, seu momento de oração, seus dias de jejum, né, para fortalecimento espiritual, e também toda a questão da oração. É importante você estar com o Senhor, sempre fazendo isso em secreto, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler os livros. Hoje é o 11º dia, graças a Deus, para a glória do Senhor. O Senhor até aqui tem nos fortalecido, tem nos capacitado. Hoje nós vamos ler no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 19, e no Novo Testamento, Mateus capítulo 13. Somente um livro de cada, vai ser uma leitura rápida hoje, tá bom? Espero que você esteja com a sua espada a minha está aqui, né? Se você está no celular, no tablet, no notebook, no seu PC, Bíblia digital, não tem importância. É importante que você faça a leitura. E para aqueles que preferem a leitura aí, a moda antiga, algo mais padrão, mais raiz, daqui a Bíblia Sagrada, né? Amém? Estamos fazendo a leitura aqui eu faço na versão Almeida contemporânea, você fica à vontade. Lógico que facilita se nós fizermos a leitura juntos no mesmo tipo de escrita e versão, tá bom? Gostaria de fazer uma oração para a sua vida, mas antes, se você não segue o canal, vai lá, siga o canal, clica no sininho para o YouTube sempre poder sinalizar quando subir novos vídeos, e compartilhe. Isso é importante, compartilhe, jogue a rede, compartilhe a palavra, não deixe de compartilhar. Isso não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do pastor ou de alguém que seja, é responsabilidade de todo aquele que se diz cristão, que é chamado cristão, que é seguidor de Jesus Cristo. É nossa responsabilidade lançar a rede, lançar o Evangelho. E se trata aqui não de religiosidade simplesmente, não de questão de placa de igreja. Nós estamos simplesmente fazendo a leitura da Bíblia, ok? Simples assim. Então compartilhe sem medo, não importa se a pessoa segue outra religião, ou se ela não tem religião, se é ateu, não importa, né? Sem julgamentos. Estamos simplesmente fazendo a leitura bíblica, ok? Então passe a leitura para quem fizer. Se você não tem nenhum tipo de religião ou tem outra religião, leia a Bíblia junto conosco, simplesmente a palavra de Deus, ok? Amém. Vou fazer uma oração pela sua vida. Não esqueça de dar o joinha também, muito importante, para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e assim ele indique para outras pessoas. Vamos orar. Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse dia de leitura. Nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa. Agradeço pela vida dos meus irmãos que estão me acompanhando, ó Pai, por aqueles que ainda vão acompanhar. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nos capacite a cada dia, que nos fortaleça
que o Senhor nos livre da tentação, do pecado, e que o Espírito Santo esteja conosco nesse dia, Pai. Seja conosco, Pai, nos dando entendimento, a sabedoria, o conhecimento da Tua Palavra, que somente o Senhor pode revelar os Teus mistérios, Pai. Obrigado e amém. Vamos que vamos, então? Vamos lá, então, primeiramente para Gênesis, capítulo 19. Capítulo 19 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ok? Vamos lá, estou abrindo a minha espada aqui. No capítulo 19 do livro de Gênesis. Deixa eu jogar mais para frente, para ficar melhor a minha leitura. Gênesis capítulo 19, verso 1. Vamos que vamos? Vamos lá. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostou-se com o rosto em terra. Disse ele: Meus senhores, entrai, peço-vos, na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e lhe perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite na sua casa? Traze-os para fora, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam ao lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com as suas filhas: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o homem há de destruir a cidade. Porém ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Verso 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo... Deixa eu virar a página. Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, e agradeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Verso 20. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Verso 25. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição a subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes com suas 2 filhas, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita menor: Eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes vinho a beber também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Verso 35. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho, a quem chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. E aqui finalizamos o capítulo 19 do livro de Gênesis. E agora seguimos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13. Vamos lá? Capítulo 13 de Mateus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Espero que você esteja firme nos acompanhando. Que você não esqueça de seguir o canal, de compartilhar, de dar o joinha. E vamos que vamos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos lá. Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 de Mateus. Amém? Vamos que vamos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Verso 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que ouve a palavra dá fruto. Amém? Verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Verso 25. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar, então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Verso 31. Outra parábola lhes contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer seus ninhos nos seus ramos. Verso 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, anunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, escondeu-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Verso 45. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Verso 50. E os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus: entendestes todas essas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhes ele: por isso, todo mestre da lei instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos?
verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui finalizamos o 11º dia da nossa maravilhosa e abençoada leitura bíblica. Eu tenho sido extremamente abençoado. Eu sei que você também tem sido muito abençoado. Vamos continuar firmes. Todos os dias vamos estar firmes em nome de Jesus. Firmes em Jesus Cristo. Firme na leitura. Não desistiremos no nome de Jesus, porque isso nos transforma em melhores discípulos, em melhores seguidores de Cristo, em melhores cristãos, em melhores irmãos, em melhores servos, melhores pessoas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em seu coração, meu irmão. É isso que eu desejo, a palavra, que traga transformação, quebrantamento a cada dia e renovo a cada manhã. Eu gostaria de fazer uma oração agora pela sua vida. Em nome de Jesus, peço que você feche seus olhos e vamos orar juntos. Vou orar por você, você possa orar por mim, orar por seus irmãos, orar pelo projeto Lâmpada para os Meus Pés. Amém? Amém. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, meu Salvador, eterno Deus, maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado da peste, o Senhor tem nos livrado, Pai, do mal, o Senhor tem nos livrado das tentações, tem nos livrado do pecado, e o Senhor tem nos conduzido numa vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de abundância, Pai. O Senhor tem tido misericórdia de nós, mesmo sendo maus e pecadores, e tendo o coração voltado para o mal. O Senhor tem nos conduzido para a Tua luz, tem endireitado os nossos corações, endireitado a nossa boca, as nossas palavras, os nossos olhos e toda a nossa vida. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que fortaleça os meus irmãos, que os capacite a permanecer firme, ó Pai, nesse projeto de leitura bíblica. Que o Senhor possa abençoar a lâmpada para os meus pés. Que o Senhor possa livrar os meus irmãos de toda tentação, de todo pecado, ó Pai, de toda destruição financeira, destruição espiritual, de tudo que venha tentar abalar ou derrubar ele de alguma maneira, de todo levantar de Satanás sobre a sua vida, Pai. Eu agradeço ao Senhor pelas nossas vidas e peço ao Senhor que o abençoe, que o levante dia após dia, que trazendo transformação em cada detalhe, Pai. Senhor Deus, nos renova, nos reforça em nome de Jesus, nos faz entender os mistérios da Tua palavra. O Senhor tem nos revelado, assim como revelou aos Teus discípulos, as Tuas parábolas, que são palavras de vida, que tem nos enchido de gozo, nos enchido de alegria e nos dado um alimento tão sólido, tão verdadeiro e real, Pai. Obrigado, Deus, pelos Teus santos discípulos, santos homens e mulheres, ó Pai, que assim, ó Pai amado, como nós, tentaram e conseguiram alcançar o reino de Deus, sacrificaram muito dos seus sonhos e planos de amor a Ti. E nós Te agradecemos por essas vidas e pedimos que o Senhor nos use também nos dias de hoje. Possamos ser vaso em Tuas mãos para anunciar o Teu reino e anunciar o Teu evangelho em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar esse nosso dia e o dia de amanhã também em nome de Jesus. Que tudo esteja na Tua presença e corra conforme a Tua vontade. Direciona as nossas vidas, pensamentos, palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu amado irmão. Glória a Deus. Aleluia. Opa! Uma pancada na câmera. Meu irmão, obrigado por estar comigo até aqui. A sua presença tem me fortalecido, né, e tem nos encorajado a estar firmes nesse projeto de leitura. Porque quando a gente recebe um retorno, um comentário, um like seja, isso demonstra que os irmãos estão fazendo a leitura e lógico que isso nos encoraja. É lógico que nós fazemos isso no nome de Jesus e fazemos para o Senhor, mas todo o retorno é bem-vindo e nos encoraja, sim, porque nós vemos que os irmãos estão fazendo com amor, estão compartilhando, estão curtindo, estão participando e que eu não estou só, que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então que Deus te abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus esteja contigo, o Santo Espírito te fortalecendo e te capacitando. Amém? Nos vemos amanhã no 12º dia aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.